noite, e para todos os crentes em Jesus, eu queria saudar com a paz do Senhor. Nesta noite, e não apenas hoje, mas nas quartas-feiras seguintes, eu vou falar acerca de uma narração, de uma história, de um homem que encontrou Jesus, que foi salvo em circunstâncias muito interessantes. Estava no seu trabalho apenas. Quem nos narra este assunto é Lucas, o evangelista Lucas, e trata-se do carcereiro de Filipos, cuja história se encontra narrada no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu vou falar hoje mais sobre a história do homem, como é que este homem encontrou Jesus, em que circunstâncias. Depois falarei, no outro dia, o resultado da salvação, o resultado de ser salvo por Jesus. E na terceira vez, portanto, na terceira quarta-feira a seguir, eu falarei acerca do que é fé. Que fé é que salvou o homem? Que fé é que levou o homem a mudar de vida? Uma vez que nos dias de hoje tem-se falado bastante, a propósito do 13 de outubro, acerca do que é fé, o que é isso da fé, e eu ouvia um apresentador de telejornal pôr questões como estas. Também ouvia respostas na rua, como a fé é que nos salva, etc. Eu falarei também, nessa quarta-feira, que fé é essa que salva? E a fé assente em quê? Primeiro, nós estamos a falar da Bíblia Sagrada, estamos a falar da Palavra de Deus, estamos a falar do Deus Eterno, Criador do Universo, e coloco isto na teologia, ciência acerca de Deus. E a fé assenta em factos concretos. E por isso eu vou usar exatamente as narrações de Lucas. Porquê? Porque Lucas escreve o seu Evangelho dirigindo a Teófilo, portanto, voltado para os gregos, que pensavam muito no misticismo, muitas ideias, muita superstição, mas Lucas, um médico, ele, quando falou, procurou assentar em factos. Assim, uma expressão que ele usa muito é não é foi isto, não foi aquilo, não é uma história, aconteceu. E quando ele diz aconteceu, diz quando é que aconteceu, coloca o tempo, a história e o lugar. Assim, quando ele fala acerca do nascimento de Jesus Cristo, ele fala que aconteceu nos dias de César Augusto, aconteceu nos dias do primeiro alistamento, aconteceu quando Herodes era rei da Judeia, quando Cirinho era presidente da Síria, etc. Ele procura colocar o tempo e na história para dizer aconteceu. Não é meras histórias, não são meras fábulas. Aconteceu mesmo. Quando fala do ministério de Jesus, ele diz que começou no 15º ano de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era presidente da Judeia, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes em Jerusalém. Quer dizer, ele coloca, e muitas outras personagens ele coloca, para dizer isto aconteceu num tempo da história, aconteceu mesmo. Esta é a forma de narração de Lucas, com factos. E quando ele começa a falar a Teófilo, ele diz: eu pus em ordem os factos que entre nós se cumpriram. Os factos que entre nós se cumpriram. Ele não quer que a fé das pessoas se baseiem em superstições, nem mero miticismo, mas ele quer que assente em factos. E ele vai usar todo o Evangelho, e, como ele diz, até ao dia em que Jesus foi recebido em cima no céu. E depois, onde ele deixa Lucas, ele começa a narração do livro dos Atos. Isto é, o que aconteceu depois de Jesus ter sido recebido em cima na glória. E começa por recapitular algumas das coisas que disse no Evangelho de Lucas e começa a falar da infalibilidade da ressurreição de Jesus,
que tem provas infalíveis, apresentou-se com muitas e infalíveis provas, e depois começa a narrar o início da igreja entre os judeus, e depois de narrar entre os judeus, ele começa, quando chega a Samaria, acompanha o apóstolo Pedro, ou melhor, acompanha a narração do ministério de Pedro, até o dia em que Pedro vai abrir a porta aos gentios, isto é, pregar pela primeira vez aos gentios o Evangelho. Isto está no capítulo 11, 10 e 11 de Atos, e a partir daí ele vai passar a acompanhar a história e a narração das viagens de Paulo, em cuja equipa ele se vai integrar, pelo menos a partir de Troade ou Troia. Portanto, quando Deus fala a Paulo para ir à Macedónia, e é a partir daí que nós vimos na Bíblia, ou entendemos pela narração, que Lucas se junta ao grupo, à equipa de Paulo, e seguem para Filipos, onde a história vai acontecer. Portanto, Lucas não estava ausente, Lucas não recebeu informação, Lucas estava lá. Ele não é um dos que vai ser presos, possivelmente porque a pregação estaria ao cargo de Silas e de Paulo, mas ele estava na equipa e, ao que parece, teria ficado ele em Filipos a seguir ao acontecimento, uma vez que Paulo e Silas tiveram que sair da cidade. Ora bem, nós temos aqui no capítulo 16 uma história de um carcereiro. E eu vou começar por aqui. Um carcereiro que era carcereiro na cidade de Filipos, e o seu trabalho era um trabalho, podíamos dizer, rotineiro, de receber todo o tipo de presos, criminosos, pessoas que provocavam distúrbios, ladrões, todo tipo de pessoas que eram entregues para a sua guarda, de quem ele tinha que dar contas. Um certo dia, como outro dia qualquer, foram-lhe entregues 2 prisioneiros. Estes 2 prisioneiros que lhe entregaram vinham chicoteados, traziam as costas sangrando com vergões, tinham sido açoitados, arrastados pelas ruas, estavam logo feridos na cara, nas costas, magoados, e os magistrados disseram ao carcereiro: olha, toma lá estes 2 homens e guarda-os com toda a segurança. Bem, prisioneiros, 2 homens, para serem guardados com segurança, devem ser perigosos, com certeza, poderia ter pensado ele. E, para seu descanso, ele levou-os para o interior do cárcere e amarrou-lhes os pés no tronco. O homem estava habituado a ser um homem frio para com as pessoas. Piedade ou misericórdia era uma coisa que não lhe competia. Se eram culpados ou inocentes, também não era um problema dele. O problema dele era tomar conta deles. Tinha que dar conta deles. Se ele tinha que dar conta deles, o melhor era colocá-los num sítio seguro. Vai lá no interior do cárcere, no fundo do calabouço, com os pés presos no tronco. É verdade que nesta posição os homens não... Certamente o chão era possível que era térreo, os ratos, as ratazanas andavam por ali a vagar, e homens feridos com vergões, sangrando nas costas, deitados na terra fria, com os pés presos no tronco, devia ser muito complicado. Mas isto para o homem pouco lhe importava. Estava indiferente a isto tudo, porque ele estava habituado a tomar conta das situações friamente. O que era importante é que ele queria dormir à noite. E isso é que era importante. E para isso tinha que ficar descansado, porque as pessoas estavam presas, estavam em segurança. E ele esperava, com certeza, que os presos iriam fazer como tantos outros, iam começar a blasfemar, iam começar a amaldiçoar, iam começar a chamar nomes a tudo e a todos, a lamentar-se, a gritar com dores,
Mas isso também é pouco importava. Ele estava habituado a dormir ao som disso tudo. Isso era música para os seus ouvidos. Só que, surpreendentemente, estes dois presos não lamentaram a prisão, não gemeram, não blasfemaram, não disseram impropérios, não amaldiçoaram ninguém, não gritaram que eram inocentes, mas diz a Bíblia que oravam a Deus e cantavam hinos. E os outros presos, diz que surpreendentemente todos o estavam a ouvir. Porque que tipo de homens são estes que estão maltratados, de uma maneira tão maltratada, lançados agora numa situação tão crítica e agora, em vez de amaldiçoarem, de se queixarem, eles estão a louvar a Deus com cânticos, com música de louvor e adoração e orando a Deus. E diz que os presos ouviam. O homem, o carcereiro, adormeceu ao som destes presos diferentes. Certamente suspenso e preocupado que tipo de presos são estes, mas ao mesmo tempo indiferente, porque também pouco lhe importava. Só que o homem adormece e diz a Bíblia que cerca da meia-noite, pouco depois, porque era perto da meia-noite que eles cantavam e oravam, houve um terremoto. A prisão estremeceu. Diz que ninguém ficou ferido, mas todas as portas das prisões foram abertas. Os grilhões foram quebrados e também os troncos arrebentaram e todos os prisioneiros ficaram soltos. O homem acorda neste terremoto, parece que só um terremoto conseguiria acordar, e vê as portas abertas e o que pensou, a sua primeira coisa que lhe subiu à cabeça foi: os presos fugiram todos. Perante portas abertas, cadeias no chão, ele disse: os presos fugiram. E perante esta situação o homem entra em desespero. Nós temos um homem totalmente desesperado. Em desespero, e a Bíblia diz que ele desesperadamente pegou na espada e quis matar-se. Isto é, quis suicidar-se. Diz: eu não dou conta disto, eu não sei como vou enfrentar a vida, a situação, como é que eu vou enfrentar o problema. E perante o desespero de um homem sem Deus, ele pensa apenas por fim à vida. Quantas pessoas neste mundo, quantas pessoas neste tempo, desesperadamente, por situações de desespero, por situações críticas, ou agora porque alterou o custo da vida, porque veio a pandemia, porque veio outras coisas, porque veio a falência, porque veio situações críticas, porque o casamento entrou em falhanço, desesperadamente tenta pôr fim à sua vida. Espero para lhe dizer uma coisa. É melhor esperar em Deus. Paulo apercebeu-se dentro, porque certamente o homem usou palavras, que o que o homem ia fazer, e gritou lá dentro: olha, não te faças nenhum mal, porque nós estamos todos aqui. Ninguém fugiu, não entres em desespero, ninguém fugiu. Tem calma, não te faças nenhum mal a ti próprio. Estes prisioneiros deixaram agora o preso mais escangalhado. Os homens que ele tratou tão duramente, que no cárcere interior, pés no tronco, homens feridos, magoados, sangrando. Esse mesmo homem, estes prisioneiros que poderiam fugir, estão preocupados com ele, com a sua vida. Que homens são estes? E diz a Bíblia que ele pediu luz e saltou para dentro e prostrou-se aos pés de Paulo e de Silas e disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Por outras palavras, ele possivelmente queria dizer: que é necessário eu fazer para ser como vós, para ter esperança como vós, para não desesperar como vós, que é necessário eu fazer para me salvar? E nisto, Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo. O Jesus que nós
pregamos na cidade. O Jesus, por causa de quem nós fomos lançados injustamente na prisão, porque a acusação era que, sendo judeus, queríamos impor costumes que eles, como romanos, não estavam obrigados a seguir. E ninguém os obrigou também a seguir. Esqueceram-se e nem sequer perguntaram qual era a cidadania de Paulo, que, sendo judeu, tinha também cidadania romana e tinha direitos pessoalmente. Não se preocuparam com isso os magistrados, não se preocupou ninguém, mas estes homens estavam preocupados com ele. O que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E eu quero dizer agora que este homem, ele creu de todo o coração. E a partir daqui nós vimos uma mudança total neste homem, que vai mudar todo o curso da sua vida e as suas atitudes. E essa mudança na sua vida, que não foi só paz, não foi só ultrapassar o desespero, não foi só ultrapassar a crise, foi mais do que isso, foi uma esperança para sempre. Esse homem vai ter uma atitude que muda totalmente o curso da vida. É disso que iremos falar na próxima quarta-feira. Por causa de uma fé que ele depositou, que falaremos noutra quarta-feira a seguir. Qual é essa fé que salva? Este carcereiro disse que é necessário que eu faça para me salvar. E ele foi salvo através de Jesus Cristo. Através da fé. Através do simples crer. Mas o que é isso de crer e crer como? Crer em Jesus Cristo, como, etc. Iremos falar disso, certamente, agora nas quartas-feiras seguintes. Mas queria que ficasse com esta narração que Lucas, o evangelista, nos faz na Sagrada Escritura. Um homem duro, um homem sem esperança, um homem desesperado, pronto a suicidar-se. Um homem que mostrou que não tinha sentimentos, vai mudar totalmente de vida, porque encontrou o único que pode pôr fim à sua situação desesperada. Esse chama-se Jesus Cristo. Meu amigo, nesta noite, arrepende também dos teus pecados. Faz um reconhecimento de quem tu és, o que tens sido. E pede ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu morrestes pelos meus pecados. Eu creio que tu me podes perdoar e salvar. Eu peço que nesta noite tu entres na minha vida, perdoes os meus pecados e salves a minha alma. Se fizeres isto, de coração, com um sentimento puro e sincero, Jesus vai entrar na tua vida. Vais ser salvo. Tudo vai mudar. Até à próxima quarta-feira. Deus te abençoe.